Henker que vive duas vezes. Capítulo 33. Cobra de Akasha, 1. Volume 2, capítulo 8. As sobrancelhas de Build tremeram. O time 2 foi aniquilado? Temo que sim. A equipe 2 foi responsável por apoiar Aranguidan, nos bastidores, fornecendo-lhes materiais. Devem ser eles de novo. O subordinado abaixou a cabeça sem responder, mas isso foi o suficiente para responder. Build continuou com uma voz aparentemente irritada. Você disse que eles eram suficientes para esta tarefa, então eu lhe dei a chance, mas você falhou comigo. É como se deixássemos que eles pegassem a coroa de Hargan de graça. O subordinado manteve a cabeça baixa enquanto se curvava. Ele sabia que dar desculpas nesta situação só pioraria seus problemas. Faz apenas 2 dias que o Build ordenou que a equipe 2, a tropa de catadores, se livrasse da equipe de Yeon-woo. Aranguidan trouxe uma informação dizendo que os 3 se dirigiram imediatamente para a toca de Hargan assim que entraram na sessão. É por esse motivo, ele montou uma armadilha. Porém, contrariando as expectativas, conseguiram exterminar até o último dos catadores que participaram da missão, incluindo as iscas e os backups. Não só isso, mas eles também pegaram a coroa de Hargan, que o Build estava guardando para o final do tutorial. Seus tolos, eu tenho que me preparar para uma tarefa como essa? Eu sinto muito. Ele havia trabalhado muito na preparação do Time 2. Mas agora seus esforços acabaram sendo em vão. Ele não podia deixá-los escapar impunes disso. Se ele deixasse esse assunto sem solução, estava claro que haveria uma punição vinda da ilha. Coloque a equipe 1 em espera. Você quer dizer o time 1? O subordinado abriu os olhos surpreso. Equipe 1. Os jogadores desta equipe eram conhecidos como os jogadores de elite de Aranguidan e estavam sendo treinados especialmente para Cheonggi-vado. Cada um deles estava entre os melhores classificados no tutorial. Mas o que mais o surpreendeu foi que esta foi a primeira vez que o Build mandou montar toda a equipe. E tudo isso só para lidar com 3 pessoas? Para ele, parecia um desperdício. Foram eles que destruíram o time 2 com apenas 3 deles. Blood Sword, Foxtail e o Mascarado. O nível deles é mais alto do que eu esperava. Build recostou-se na cadeira. Não é tão ruim. Isso servirá como uma boa experiência de combate para eles. O subordinado inclinou a cabeça em concordância. Mesmo do ponto de vista dele, os jogadores do time 1 eram todos cheios de vaidade. A crença deles de que seriam os próximos jogadores principais do Cheonggi-vado era tão forte que até as palavras do Build eram frequentemente ignoradas. O Build estava planejando aproveitar essa oportunidade para se livrar das monstruosidades e para abafar seu orgulho. E eu irei junto com eles. Os olhos do subordinado se arregalaram, mas ele logo abaixou a cabeça novamente. Antes de se tornar executivo em Aranguidan, ele também foi um jogador que subiu alguns andares da torre. Não importa o quão bons os jogadores fossem no tutorial, havia uma enorme lacuna entre eles e os jogadores que já estavam na torre. Esses altos escalões estão mortos agora. Ele estalou a língua com pena. Os jogadores da torre receberiam uma penalidade severa do guardião se interviessem no tutorial. Mas o Build decidiu avançar mesmo correndo o risco de receber tal penalidade. Esse é o grande obstáculo que eles representaram para ele. Ou, você está considerando a possibilidade de eles terem notado a identidade do time 2? Build assentiu lentamente com a cabeça. Não há razão para deixar um risco potencial para trás. Além disso, não podemos deixá-los escapar impunes do que fizeram conosco, podemos? Build então lhe deu uma ordem enquanto ele arqueava as sobrancelhas. Reúna imediatamente todos os membros da equipe 1. E também avise-os de que aqueles que não cumprirem serão cortados do clã imediatamente. Rogério. Build estalou a língua enquanto observava o subordinado sair. Estávamos quase terminando de coletar os sacrifícios. Eu não esperava um revés em nosso plano. Quando ouviu pela primeira vez o que aconteceu com Caen, Build pensou que poderia facilmente tirar Yeon-woo da estrada. Mas agora, ele não podia simplesmente ficar parado depois de todos os problemas que Yeon-woo havia causado. Ainda assim, Blood Sword e Foxtail, seus antecedentes são muito grandes. Há também a possibilidade do Mascarado ser criado secretamente por outros clãs. Ele deve ter o apoio de alguém. O Build já havia excluído a possibilidade de Yeon-woo ficar sozinho. Até onde ele sabia, nenhum jogador com esse nível de habilidade poderia ter sido promovido sem qualquer apoio. Build não podia menosprezar sua capacidade de limpar a área interna, como jogador solo, chegando ao ponto de fazer speedrunning. Então ele teve que se livrar deles o mais secretamente possível, sem deixar nenhuma evidência. Claro, não foi porque ele tinha medo da origem deles. O poder que Cheonggi-vado tinha na torre era realmente incomparável. Foi só porque ele não queria levantar suspeitas de outros clãs ou rankers. Após a queda de Artia, a paz forçada na torre está agora sendo gradualmente destruída. Agora, é como uma bomba relógio. Você nunca sabe quando vai explodir. Mas pelo menos antes que exploda, temos que reunir tanta força quanto pudermos. Secretamente, e sem que ninguém percebesse, Aranguidan se encarregou de fornecer os materiais necessários para reunir forças. Por esse motivo, o Build não poderia perdoar o grupo de Yeon-woo por destruir o time 2. Build pensou por um momento em como eliminá-los. No entanto, seus pensamentos não duraram muito.
Quang asterisco. Estamos sob ataque. Caramba, o que diabos está acontecendo? Uma explosão abalou violentamente todo o posto de comando. O barulho veio da entrada. Build. Então o subordinado, que recebeu a ordem de reunir o time 1, correu de volta para seu quarto. Build perguntou com uma carranca no rosto. O que aconteceu lá fora? Eles estão aqui. Eles. Espada de sangue e cauda de raposa. O que? Build levantou-se da cadeira com um olhar irritado. Antes que o subordinado pudesse continuar, Build falou com uma curva nos lábios. Eles me pouparam alguns problemas agora que vieram aqui por conta própria. Só então. Quang asterisco. De repente, a parede à sua esquerda foi destruída e Khan apareceu junto com Doyle. Como se tivessem atravessado em linha reta, estavam cobertos de poeira e sangue. Imagem. Khan ficou furioso com uma expressão distorcida enquanto olhava para o homem que transformou o tutorial em um inferno. Estrondo asterisco. Aura assassina varreu a sala como uma tempestade de vento. Cookie. Uau. Alguns membros do clã correram para a sala perseguindo os dois jogadores, mas a maioria deles ficou impressionada com sua aura, e aqueles que não estavam ainda derramaram sangue e desmaiaram. O chão tremia para cima e para baixo e a sala cheirava a sangue. Khan encharcado de sangue e com seu Dragon Slayer encharcado de sangue deu a impressão de um demônio saído do inferno. Esta foi a forma, verdadeira, da espada de sangue que atraiu a atenção de vários clãs e rankers na torre. Build desembainhou lentamente sua espada, revelando sua aura assassina. Ele sentiu uma sensação de formigamento por todo o corpo. Mas mesmo assim, o sorriso de escárnio no rosto do Build foi ficando cada vez maior. Eu estava ficando entediado preso no tutorial. Vamos nos divertir, filho do leão de ferro. No final de suas palavras. Quang asterisco. Build e Khan se atiraram um contra o outro. Mais uma vez, outra explosão irrompeu dentro da sala. Enquanto Build e Khan lutavam entre si, Yeon-woo estava alcançando a área leste da seção E. A exuberante floresta logo chegou ao fim e as montanhas rochosas negras começaram a mostrar suas cabeças pontiagudas. Um deserto amplo e árido. Era o território dos orques. Orques são monstros que possuem um físico sólido e músculos com uma cara de porco severamente retorcida. Eles têm 2 metros de tamanho, o que é maior que um lizardman. Orques mostram comportamento agressivo com os jogadores, eles correrão para atacar um jogador assim que avistarem um. Esse tipo de comportamento torna mais difícil para os jogadores caçá-los. Mas é claro que isso não importava nem um pouco para Yeon-woo. Enquanto ele se aventurava pelo deserto oriental, 4 orques de repente saltaram sobre ele durante a patrulha. Puck asterisco. Mas Yeon-woo facilmente cortou as gargantas de 3 dos orques, cortou os músculos dos braços e das pernas do restante e o deitou no chão. Então ele subiu em seu corpo e segurou uma adaga contra seu pescoço. Twi'lek, H, humano, forte, S, me poupe. Jogadores e monstros eram iguais. Todos imploravam por suas vidas diante da morte iminente. Yeon-woo perguntou ao orc com um sorriso frio no rosto. Eu mantive você vivo porque você parecia o mais inteligente de todos. Certo, Twi'lek, eu sou o mais inteligente da tribo. Twi'lek. Orc assentiu intensamente com a cabeça com um olhar pálido. Mas a verdade é que Yeon-woo escolheu aleatoriamente um dos 4 orcs. Deixe-me fazer uma pergunta. Você viu alguma cabana por perto? Deveria estar em algum lugar na montanha rochosa ou nos galhos de uma árvore. O que, Twi'lek? É melhor você pensar bem. Existem muitos outros orcs por aí que posso perguntar. O orc então rapidamente colocou seu cérebro para funcionar. Para sobreviver, ele tinha que se lembrar das coisas detalhadamente, como o que havia comido 5 dias atrás. A lâmina fria da adaga começou a cortar a pele de seu pescoço. O sangue escorria da ferida, mas o orc estava apavorado demais para sentir a dor na garganta. Logo, o orc conseguiu evocar uma lembrança que tinha sobre uma casa. Twi'lek, eu nunca vi isso, mas meus amigos estavam explorando e viram uma casa estranha, pendurada no baotre. Mas eles disseram que estava muito alto, então eles simplesmente voltaram. Sob a máscara, os olhos de Yeon-woo brilhavam intensamente. Deve ser isso. Era o lugar onde morava o ajudante que o levaria até a peça escondida, a cobra de Akasha. E onde é isso? O orc percebeu que a adaga havia parado de cravar em sua garganta, então ele respondeu rapidamente. Tem que caminhar, sobra um pouquinho para o nascer do sol, leva 2 refeições do tempo. Nordeste, cerca de meio-dia daqui. O orc então gritou com urgência. Deixe-me ir, Cookie. Mas ele não conseguiu terminar suas palavras. A adaga penetrou profundamente em seu pescoço e cortou sua artéria. O quê? Por quê? Com sua vida desaparecendo, o orc cuspiu uma última palavra com a intenção de perguntar por que ele o matou apesar de ter respondido a sua pergunta. Eu só estava fazendo uma pergunta e não disse que iria deixar você viver. Ao ouvir a resposta fria de Yeon-woo, o orc ficou em estado de choque enquanto soltava seu último suspiro. Yeon-woo imediatamente pegou uma adaga e começou a abrir os estômagos dos orcs mortos. Era para tirar suas costelas.
Os ossos dos orques tinham densidade muito alta. Eles eram materiais perfeitos para a elaboração de vários artefatos. Enquanto dissecava as carcaças, Yon-Woo mapeou meticulosamente seus planos futuros. A cobra de Akasha é um monstro complicado. Só aparece em determinados momentos, sob certas condições e circunstâncias. Sem a ajuda dele, nunca poderei encontrá-lo. A cobra de Akasha era um monstro que habitava nas profundezas do solo na área desértica oriental. Mas, ao contrário do nome, não era uma cobra comum. Era um predador que poderia engolir e devorar tudo. Seu irmão deixou vários registros sobre a cobra de Akasha em seu diário. Não apenas porque ele ficou chocado quando enfrentou a cobra de Akasha pela primeira vez, mas também porque foi a experiência que ajudou Artia a se tornar quem eles eram. Yon-Woo estava pensando em matar tal monstro, por conta própria. Seu tamanho era maior que as 4 ou 5 montanhas rochosas combinadas e seu comprimento era incomensuravelmente longo. Eu até me perguntei como poderia um monstro como esse existir no tutorial. Dizia-se que a cobra de Akasha às vezes precisava sair à superfície para respirar. Também encheu o estômago faminto enquanto permaneceu na superfície. Tentamos matar esse monstro sem ter nenhum conhecimento sobre isso. Não é à toa que quase perdemos a luta. Mas, felizmente, nós o conhecemos. A pessoa que salvou seu irmão e Artia durante a batalha com a cobra. Meu primeiro mestre, Galliard. Caçador de cobras, Galliard. Yon-Woo murmurou o nome da pessoa que ele deveria conhecer em breve. Claro, se ele soubesse que eu estava ligando para ele com palavras cafonas como mestre, ele viria correndo até aqui para me dar um soco na cara. De qualquer forma, ele era um homem que parecia muito livre, mas estava aprisionado pelas lembranças do passado. Essa é a razão pela qual ele caça a cobra de Akasha há décadas. Galliard teve uma história bastante única. Ele era um jogador. No entanto, ele nunca havia entrado na torre. Durante décadas, ele permaneceu apenas no tutorial que reinicia a cada rodada. Mas não foi porque ele não era fraco. Mais tarde, quando seu irmão olhou para trás depois de se tornar o 6º melhor colocado na torre, Galliard nunca foi mais fraco do que os outros jogadores. Ele até presumiu que poderia estar entre os melhores classificados. Se ele tivesse saído do tutorial e tentado escalar a torre, talvez Galliard pudesse ter subido mais alto que seu irmão. Seu irmão achou que era um desperdício ter um jogador com tanta habilidade preso no tutorial. Galliard simplesmente não tinha nenhuma reputação na torre, mas sabia do que Galliard seria capaz. Então ele usou ingressos para tentar convencê-lo repetidas vezes, mas Galliard recusou todas as vezes. Quando seu irmão perguntou o motivo, ele nunca lhe deu uma resposta adequada. Ele só podia adivinhar que Galliard estava preso por uma memória arrependida que envolvia a cobra de Akasha, e que a memória o impedia de deixar o tutorial. Jeong-Woo foi capaz de encontrar a cobra de Akasha com a ajuda de seus companheiros de equipe. Mas não tenho tempo para fazer esses preparativos, então terei que me encontrar com Galliard e pedir sua ajuda. Pode ter sido um vínculo precioso para seu irmão, mas Yon-Woo não prestou muita atenção ao fato. Ele aceitaria tudo o que pudesse de Galliard. Até mesmo suas habilidades, se possível. A máscara branca virou-se para Nordeste. Se não, terei que forçá-lo.